E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Pode sentar. Hoje é mais um dia na presença do Senhor, um dia especial. Feliz aqui com sua presença. Hoje o missionário Walter está conosco. E feliz em rever os irmãos. Passei o mês de janeiro, quase o mês de janeiro todo no Nordeste, resolvendo situações da obra do Senhor. Eu sempre costumo dizer que a vida de um pastor, estamos falando de um homem de Deus, uma mulher de Deus, é algo que está acima de qualquer coisa deste mundo. Porque ele vai lidar com responsabilidades dadas por Deus e no mundo espiritual. Um candidato, por exemplo, um político, ele tem um mandato de 4 anos. Se ele for bem articulado, ele consegue mais 4, Se ele for um corrupto rápido, ele pode ser queimado também, Mas o pastor, ele não é um político, ele é um chamado de Deus para cuidar de vidas que pertencem a Deus. Então, é uma responsabilidade muito grande. E conforme o bispo mencionou aqui anteriormente, difícil é lidar com soberbos, pessoas vaidosas, pessoas arrogantes, E o soberbo o Senhor o abate, Mas o humilde, Deus o ergue, o levanta, o exalta, o abençoa, faz crescer, prosperar, avançar. E o tema que eu quero falar aqui nesta manhã é a respeito da santificação das nossas vidas no corpo, na alma e no espírito. Amém. Porque as pessoas imaginam que a santificação é só em algumas coisas. Mas a santificação na vida de um cristão envolve essas 3 dimensões: corpo, alma e espírito. E nós vimos aqui no texto que acabamos de ler, que quando Deus formou o homem, Deus soprou nas narinas desse homem, que na realidade era um boneco de barro, mas Deus é o soberano, é o eterno, é o grandioso, é o todo-poderoso, é o Shaddai, Ele faz do jeito que ele quiser. Ele poderia fazer de outra forma. Mas ele pega o barro, e forma um boneco. Me faz lembrar aqui agora o Espírito Santo, quando Deus pega o profeta Ezequiel e diz: olha, anda aí nesse vale de ossos secos. Esse vale, esses ossos aí, estão separados. O fêmur está para um lado, a cabeça está para outro, o crânio, os braços para outro, perna para outro. Veja se isso aí pode dar alguma coisa. E Ezequiel ficou apavorado, andando no meio do vale de ossos secos, naquela visão. E ele disse: Senhor, tu sabes, Senhor, tu sabes. Ele, como ser humano limitado,
apesar de ter o Espírito Santo, mas estava limitado no corpo. Como é que ele poderia ver tudo isso agora? Mas o Senhor chama Ezequiel, o profeta, diz: profetiza sobre esse vale de ossos secos. Eu não sei como se encontra a sua vida agora. Você que está aqui presente, você que está aí me acompanhando pelas redes sociais. Talvez você esteja como um vale de ossos secos, sem perspectiva, sem direção, sem rumo, achando até que tudo já acabou. Mas eu quero hoje, da parte do Senhor, profetizar sobre a sua vida, pela palavra, que haja vida em você, nessa alma que está seca. Essa alma que está seca, receba a vida do Senhor agora. Esse espírito que está caído, ele receba a vida do Senhor agora. Esse corpo que está enfermo, que está fracassado, ele receba a vida do Senhor aí agora. Em nome de Jesus Cristo. Porque para isso o Senhor nos chamou e nos deu autoridade. Aleluia, no nome de Jesus Cristo, para curar enfermos, libertar os cativos, expulsar os demônios, ressuscitar mortos, dar vista a cegos, a surdos. E tem aqueles incrédulos: não, eu não vi ninguém ainda, um paralítico andar, um cego ver. Você pode continuar sendo cego, mas Deus continua operando. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E aí Deus sopra sobre as narinas daquele boneco de barro. E agora ele recebe vida, vida de Deus. Vida onde? No Espírito. Aquele boneco se torna alma vivente. O fogo de vida que Deus soprou, ele se tornou agora alma vivente. Então, espírito, alma e corpo são partes distintas do ser humano. Partes distintas do ser humano. O cristão deve receber conhecimento no espírito. Porque, ou seja, ele deve receber a revelação de Deus, da palavra, no seu espírito. A palavra de Deus só vai funcionar em nossa vida quando nós recebemos ela no nosso espírito. E aí, quando nós vamos para Efésios capítulo 1, versículo 17, e eu gostaria de ler esse texto também, porque ele está em concordância com o que já lemos. Efésios 1, 17. Está escrito assim: o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos deu em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Amém. Então, a revelação, ela tem que acontecer no nosso espírito. Por isso que pessoas leem a Bíblia e não compreendem nada. Por quê? Ela está lendo apenas com raciocínio lógico, raciocínio natural. A Bíblia Sagrada é um livro que foi escrito e inspirado pelo Espírito Santo. Então, o autor da Bíblia Sagrada chama-se Espírito Santo. Amém. Por mais que os teólogos, os que creem e os que não creem, porque tem teólogos incrédulos, né? Existe teologia até da Umbanda. A Umbanda tem faculdade de teologia. Em Salvador é assim. Então, tem os teólogos que creem e os teólogos que não creem na Bíblia Sagrada como sendo a palavra de Deus. Tem os discípulos de Jesus e os discípulos do Tiago. Tem as pessoas que fazem a vontade de Deus e as pessoas que fazem a vontade de Satanás. E isso é livre, o ser humano é livre para as suas escolhas. Então, mas para recebermos a revelação da palavra de Deus, nós temos que receber no nosso espírito. Por isso que quando o homem se converte, o primeiro presente que ele recebe de Deus é o Espírito Santo. Então, quando ele recebe o Espírito Santo, você veja aquela cara de carranca, né? Aquela cara que chupou limão azedo,
aquela cara de quem está passando fome, né? Ela desaparece. E agora, mesmo com a barriga vazia, ele consegue sorrir. Como é que ele consegue sorrir com a barriga vazia? Porque o Espírito de Deus está no Espírito dele. A alegria do Senhor é a nossa força. Né? Não é que não nos precisamos do alimento. Precisamos do alimento, sim. Mas o que estamos colocando é que a nossa prioridade agora passa a ser o Senhor. E não as coisas materiais. Uma senhora foi trabalhar para uma família rica aqui em São Paulo, acertou tudo, e quando chegou lá, os filhos carentes, não tinha presença dos pais, porque o envolvimento é tão grande com o dinheiro que não tinha presença dos pais para dar carinho, para dar atenção, para dar amor para os filhos. E os filhos, e um dos filhos, por exemplo, procurou aquela senhora para expor a situação, e ela disse: eu estou aqui para lhe ouvir. Quer dizer, o pai e a mãe não podiam ouvir eles, porque não tem tempo, porque tem que ganhar dinheiro, e mais dinheiro, e mais dinheiro. E os filhos em casa, o lar em casa destruído. Por quê? Porque falta a presença de Jesus, falta a presença de Deus na vida deles. Não é que não precisamos do dinheiro, precisamos do dinheiro, mas o dinheiro ele tem que ser não nosso escravo, ele tem que ser o nosso servo. Ele tem que estar nas nossas mãos para servir ao reino de Deus, as coisas de Deus. E aquilo que nós precisamos também para as nossas necessidades básicas, né? Então o nosso Senhor tem que ser sempre Jesus Cristo. Então quando Jesus Cristo é o nosso Senhor, tudo que é nosso é dele, fica fácil. Mas quando Jesus Cristo não é o Senhor da vida do ser humano, o seu ego, como já foi mencionado aqui hoje pelo bispo também, é quem vai dominar. O seu ego, a sua arrogância, a sua vaidade, o seu orgulho, a sua soberba, é que vai predominar esse ser humano. Né? Então aqui o texto está dizendo para nós, em Efésios 1, que o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, é Ele que nos dá o conhecimento e a revelação das coisas espirituais, das coisas extraordinárias, através do Espírito Santo. Através do Espírito dele. Me faz lembrar aqui agora o Espírito Santo. O rei da Síria tinha elaborado um plano para destruir Israel. Eu estou falando aqui dos tempos antigos, não é do atual não. Do atual já está em guerra mesmo, né? Mas da antiguidade. E aí, o rei reuniu os seus conselheiros, tramaram um plano para destruir Israel. Mas lá em Israel estava o profeta Eliseu. E o Espírito Santo revelou todo aquele segredo, todos aqueles conselhos, toda aquela trama contra Israel. Aí o profeta envia mensagem para o rei, diz: olha, não vá por tal caminho, não faça dessa forma, porque o rei da Síria tramou aí, e aí Israel saiu vitorioso. Por quê? Porque tinha alguém que recebia a revelação do Senhor através do Espírito. E aí tem os críticos de hoje dizendo: não, hoje não tem mais revelação. Tem revelação. O Espírito Santo ele não mudou. O Espírito Santo continua. Agora o que é que precisa? É pessoas que têm comunhão com Deus, que têm comunhão, intimidade com o Espírito Santo. Esses vão receber a revelação. Quem está vivendo no corpo e sendo conduzido pela alma, esse não vai receber revelação, porque ele é almático. O que é uma pessoa almática? É uma pessoa que vive pelas emoções, que ela vive pelos sentimentos. Então Deus não age pelos sentimentos, Deus não age pelas emoções, Deus age por fé e pelo Espírito. Deus age no nosso Espírito. Amém, irmãos? Amém. Então aqui a sabedoria, o conhecimento, eles virão através do Espírito. Deus falando no nosso Espírito, pelo Espírito Santo. Então, irmãos, o nosso objetivo como cristão, de todo cristão, deve ser receber a revelação de Deus e da sua palavra no Espírito.
Quando nós recebemos a revelação da palavra de Deus no nosso espírito, o que vai acontecer? Nós nos tornamos fortes, nos fortalecemos. Nós não nos enganamos com falsas profecias, com falsos ensinamentos, com falsas propostas que Satanás lança diariamente. Por quê? Porque nós estamos em uma dimensão maior. Quem está andando pelo Espírito Santo está numa dimensão maior, a dimensão profunda. Então, desde a criação do homem, quando Deus criou Adão, ele colocou no homem um corpo, uma alma e um espírito. Então nós somos chamados de trino, a trindade. Olha aí, a trindade está no homem: corpo, alma e espírito. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Então, irmãos, nós precisamos andarmos sendo conduzidos, guiados pelo Espírito Santo. Quando nós somos conduzidos pelo Espírito Santo, tudo funciona bem, tudo vai bem. Quando Geazi quis roubar a bênção do profeta Eliseu, quando Naamã foi curado, o profeta rejeitou todo o presente, toda a grandeza que Naamã tinha trazido para presentear o rei de Israel, presentear o profeta. Ele disse: não quero nada seu. Mas Geazi cresceu o olho e foi à escondida, acompanhou Naamã. E Naamã achou que estava recebendo um mensageiro do profeta Eliseu, e recebe Geazi com toda a satisfação e libera o presente para Geazi. Mas quando Geazi chega, todo alegre, satisfeito, entra na casa, a casa do profeta Eliseu, o profeta diz: onde você foi, Geazi? Não, eu estava por aí mesmo. Você é um mentiroso. O meu espírito foi com você. Aleluia. O meu espírito, quer dizer, o Espírito Santo revelou, acompanhou aonde estava indo Geazi. Porque quem está cheio do Espírito Santo, ninguém engana ele. Aí vem agora uma maldição. Você recebeu algo que não deveria receber. Então agora a lepra que saiu de Naamã vem sobre você agora e sobre os seus descendentes. Meu Senhor Jesus. Isso significa aquele que põe mão naquilo que não lhe pertence. A maldição irá alcançar. Naquele momento que a pessoa recebeu aquilo, parece que foi uma grande vantagem. Ele teve um grande resultado. Mas a maldição alcançou. E ele será agora um amaldiçoado para sempre. Isso é triste. Então, irmãos, como nós somos corpo, alma e espírito, quero falar aqui rapidamente dessas três partes. O corpo é a parte do nosso ser pela qual percebemos o mundo exterior através dos sentidos. Então, é através dos nossos sentidos que nós nos comunicamos com o mundo exterior. Então, o que significa isso? Quais são as funções do corpo? O corpo ele tem três funções: recepção, instinto e expressão. Vamos lá comigo? Recepção, instinto e expressão. Essas são as três funções do corpo. No caso da recepção, como é que nós recebemos as informações? Através dos 5 sentidos. Quais são os 5 sentidos? Que é visão, audição, paladar, olfato e tato. São 5 sentidos. Então, essa recepção do corpo. Essa é a recepção do corpo. Então, nós ouvimos coisa boa quando a gente ouve, né? Coisa ruim é não ter audição funcionando. Nossa, quando eu viajo de avião, o ouvido tapa. Eu não consigo... e se eu não colocar os protetores, me estoura tudo, né? Começa a pipocar, mesmo que pipoca na panela. É um negócio terrível.
Então, coisa boa a gente ter audição, né? E os nossos olhos, coisa linda nossos olhos. Jesus diz que nossos olhos são a candeia do corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Olha, então, através dos nossos olhos, nós recebemos as imagens, né? Boas ou ruins. E o instinto? O que é o instinto? Nós temos um instinto de autodefesa. Quando tem alguma coisa para nos acontecer, a gente logo procura se defender. A pessoa, quando sente medo, tem algo que vem para atacar ela. Então, ela logo reage para se defender. Então, nós temos a autodefesa. Isso aí está dentro do instinto. Nós temos também o instinto de sobrevivência. Quando nós estamos em algum lugar, eu, por exemplo, quando saio, já saio com uns biscoitinhos, né? Porque eu tenho um pacotinho de biscoito, porque quando chega o horário de comer alguma coisa que não tem, já tenho minha reserva lá, né? Instinto de sobrevivência. A pessoa cai dentro de um mato, de uma mata atlântica, de uma coisa, num acidente, ou foi raptado, alguém abandonou ele lá, ele vai lutar para sobreviver. O que tiver mais fácil para ele identificar para comer, ele vai comer. Né? Então nós temos o instinto de sobrevivência. Foi Deus que colocou isso. E existe também um instinto sexual. Para que é o instinto sexual? Porque o homem tem atração pela mulher. A mulher tem atração pelo homem. Isso foi colocado por Deus. Né? Mas, logicamente, que isso tem que ser preservado para o casamento. Fora disso, é maldição. Né? Fora disso vem a prostituição. Fora disso vem as traições. Né? Que antes os prostíbulos, eles eram em lugarzinho bem paupérrimo. Agora não, os prostíbulos são em motéis. Todo iluminado, né? Então, só mudou o formato, mas a maldição é a mesma. E ainda tem crente indo para motéis, achando que é um lugar extraordinário. Então ele foi para um lugar que foi preparado só para a maldição. Né? Então, é abominável. Mas o ser humano é livre para fazer suas escolhas e também receber os seus resultados. E aí vem também a questão do corpo, as funções do corpo, que é a expressão. Através da expressão, nós externamos as nossas decisões. As nossas decisões, elas são externadas através da expressão. E fala também a nossa linguagem corporal. Você veja, o nosso corpo, ele fala. Principalmente um casal, né? O casal, quando está em um determinado ambiente, ele dá um sinal, o esposo, o marido. Diz que esposa, a expressão é cafona. Diz que tem que ser marido e mulher mesmo. Aí voltando para a Bíblia, né? Marido e mulher. Então, o que acontece? O marido ou a mulher já entende logo aquele sinal. Né? Então, expressão corporal. Hoje existe a ciência, estuda as nossas expressões, os nossos gestos. Quando nós gesticulamos, alguém já identifica. Quando os lábios estão falando alguma coisa à distância, tem alguém fazendo leitura labial. Né? A ciência já dá esse ponto. Então, o corpo, ele tem essas funções. Né? Recepção, instinto e expressão. Quando nós chegamos à alma é a parte do nosso ser pela qual percebemos nós mesmos através da nossa personalidade. Já fui falado aqui também nessa manhã. Então a nossa personalidade, isso está na nossa alma, que é o nosso eu. Quando estudamos psicologia, no caso lá, vai falar do id, do ego e do superego. Então a alma é que nos faz percebermos quem nós somos. A alma tem esse poder de entendimento. E quais são as funções da alma? Ela tem 3 funções também. Mente,
vontade e emoção. Então a alma está nesses três campos: mente, vontade e emoção. O que está na nossa mente? A nossa mente é a sede do entendimento racional. Sede do nosso entendimento racional. Está onde? Na nossa mente. Ou seja, aqui é o nosso CPD. O que é um CPD? Um centro de processamento de dados. Tudo é processado aqui na nossa mente. Por isso que a nossa mente, quando nós recebemos Jesus Cristo como seu Salvador, ela tem que ser renovada, porque aqui foi processada muita coisa que não deveria estar nela. E aí o apóstolo Paulo vai trazer para nós lá em Romanos 12, uma palavra chamada metanoia. Mudança, transformação, mudança de mentalidade. Então esses três pontos estão na alma: mente, o quê? Vontade e emoção. A nossa alma são esses três, tem essas três funções. E na vontade é a sede das nossas decisões. A alma é quem decide. Interessante. E interessante, irmãos, também que corpo e espírito estão sujeitos à vontade da alma. O corpo e o espírito estão sujeitos à vontade da alma. Então, por isso que se a alma não for transformada, ela vai ter domínio sobre o corpo, sobre o espírito. Por que as pessoas têm facilidade de fazer as coisas erradas? Porque elas são conduzidas pela alma. Por que o pecado tem domínio sobre as pessoas? Porque o eu dela é que está em ascensão. É por isso que quando a pessoa toma a decisão de receber Jesus Cristo como seu Salvador, a primeira coisa que tem que fazer é crucificar o eu. Ele tem que ir para baixo. E Jesus Cristo agora ser o centro das nossas vidas. Amém, irmãos? Amém. Então a emoção é a sede dos nossos sentimentos. A emoção é a força das nossas reações. Então quando a emoção vai mostrar quando nós somos atingidos de alguma coisa. Se for palavras boas, nós abrimos um sorriso, né? Muito obrigado. Deus abençoe. Mas se for uma coisa ruim, aí se fecha. E manda pancada também. É emoção. Aí entra aquela lei da física, né? Para cada ação, uma reação. Então quem é que comanda isso? A alma. E está na parte da emoção. Então aí entra Jesus trazendo para a gente a mudança. Por isso que quando alguém lhe der um bofete na face, você dá outra face. Mas não é para a gente ficar sendo pinicado de bofete então, irmãos. É para a gente saber controlar, saber controlar a situação. Entendeu? É como as pessoas se confundem. Ah, você diz que é pastor, então você vai morrer, você dá vida pelas ovelhas. A pessoa pensa que o pastor dá vida. A pessoa pensa que o pastor dá vida pelas ovelhas é ele ir para a cruz e morrer por ela. Literalmente. Isso já foi feito uma única vez por Jesus, irmãos. Dar a vida pelas ovelhas é na hora que a ovelha está no hospital e chama o pastor e o pastor chega lá para socorrer ela no hospital. É quando uma pessoa é acidentada, a ovelha é acidentada, está lá no trânsito, em alguma situação, chama o pastor chega para socorrer. É quando a pessoa está com fome, passando necessidade, e alguém liga para o pastor, eu estou falando do pastor de verdade, de Igreja de Cristo, e ele vai lá e socorre com a alimentação. Está precisando do remédio, aí socorre com Deus abençoe, socorre com o remédio. Então o pastor, aí ele está dando a vida, o tempo dele está entregue para socorrer pessoas. É isso que é dar a vida. Então, irmãos, no Antigo Testamento, a alma decaída, junto com o corpo, são chamados de carne. Quando o pecado entrou na humanidade, o espírito da pessoa morreu.
Então o corpo caído e a alma caída agora é quem domina. Por que a pessoa tem dinheiro, tem tantos bens e se suicida? Porque a alma está caída, o espírito está caído, está morto. Então faz tantas coisas, mas nada satisfaz a sua alma. Porque como ela tem uma mulher e ele não satisfaz com a mulher, ele tem que trair. Somente pessoas de um certo nível de recurso financeiro, eles estão sempre traindo. Por quê? Porque a sua alma está morta, vazia, nunca satisfaz com uma, com duas, com três, com 10. Nunca vai se satisfazer, porque está morto. Mas aquele que é vivificado no espírito, uma só é suficiente. Salomão, apesar de ter tido 700 princesas e 300 concubinas, mas ele só amava uma mulher de verdade, que era a Sunamita. Então, irmãos, aquelas mulheres todas que ele teve foi a aliança que ele fez com os países. E o final foi o quê? Destruição de Salomão. Destruição. Então, o corpo é chamado de carne, no grego, sarx, ou seja, natureza adâmica inclinada ao pecado. A natureza adâmica, por isso quando uma criança nasce, ela já nasce da natureza pecaminosa. É a natureza de quem? De Adão. Se a criança morrer, ela tem a salvação, porque ela não cometeu pecados. Mas a partir do momento que ela vai crescendo, ela vai gerando os seus próprios pecados, porque ela vai tendo entendimento do que é certo e do que é errado. E quero finalizar aqui com a parte do espírito. Então nós somos corpo, alma e espírito. O espírito é a parte do nosso ser pela qual percebemos Deus. Olha a diferença. A alma percebe quem nós somos. O espírito percebe quem nós somos em Deus. Através do Espírito Santo. É o nosso homem interior. O homem espiritual. Então, quais são as funções do espírito? Intuição, consciência e comunhão. São as 3 funções do espírito. Vamos lá comigo? Intuição, consciência e comunhão. O ser humano, independente dele ser crente ou não, Deus colocou nele essa lei da consciência. Então, quando a pessoa faz algo errado, ela sabe que está errado. Quando ela faz algo certo, ela sabe que está certo. Mesmo não sendo crente. Ou seja, tendo uma comunhão com Deus. Ela sabe. Por quê? Deus colocou essa lei da consciência dentro dela. Então, o que é a intuição? É a capacidade do espírito o espírito conhece algo sem influência exterior do mundo ou seja, da mente ou da emoção. Então o espírito ele tem o comando independente da influência da emoção ou da mente. O espírito está acima. Ele não age por influência da emoção ou da mente, ou dos sentidos naturais. Isso é intuição. Então, quando o profeta Eliseu disse, o meu espírito foi com você, ele está agindo na dimensão espiritual. Quando nós recebemos uma revelação, isso para o mundo tradicional evangélico não existe mais, mas o Espírito Santo não deixou de ser espírito. E ele veio justamente para revelar o profundo, o escondido e o oculto. Ele vai usar quem? Tem uma expressão quando, lá no final de Mateus, Jesus disse, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como é que Jesus está aqui presente conosco? Através do Espírito Santo. Amém. No nosso Espírito. Somos guiados pelo Espírito. Como já foi falado também, quem é guiado pelo Espírito anda pelo Espírito de Deus. Então, intuição. E a consciência é o quê? O discernimento, o espírito
discerne entre o certo e o errado. Isso aqui é a consciência. Então, nós temos o discernimento do que é certo e do que é errado através de quem? Da consciência. E essa consciência está onde? No nosso espírito. Uma coisa é o espírito vivificado, que é aquele que serve a Jesus. Outra coisa é o espírito morto. O que é o espírito morto? Ele está separado de Deus, a comunicação dele com Deus, mas ele está no corpo. Está entendendo a diferença, irmãos? Ele não tem intimidade com Deus, com o Espírito Santo, mas ele habita no corpo. Ele está consciente de quem ele é. Por isso que Jesus Cristo veio justamente para vivificar o nosso espírito e nos tornou agora novas criaturas em Cristo Jesus. Não é? Então, e o terceiro ponto é a comunhão. E é justamente a comunhão que nos leva ao relacionamento com Deus através do Espírito Santo. Tem uma expressão que diz que, o texto diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, quando faltam nossas forças, quando nós não temos palavras para expressarmos o que estamos passando, ou precisando que Deus resolva, aí o Espírito Santo entra. Mas o importante, irmãos, é que nós estejamos na posição de humildade, de temor, de santidade diante do Senhor. E finalizando, a conjunção do corpo e alma forma a nossa personalidade. O corpo e a alma formam a nossa personalidade individual. Aqui reside a vontade e o livre arbítrio. É no corpo e na alma, porque a alma decide tudo. A alma que não está servindo ao Senhor. A alma, ela é o quartel-general do nosso ser. Ela é quem comanda, é a alma. Por isso que está o perigo aí. De a alma ser sujeita ao Espírito. Enquanto a alma não é sujeita ao Espírito, é ela que vai dominar. O corpo vai dominar tudo. Então, mas o Espírito é mais sublime, mais profundo. Aqui habita o próprio Deus. Deus habita no nosso espírito. Por isso que há uma confusão. Você não precisa de tempo para congregar, você não precisa de igreja. Isso é uma deturpação. Sempre nós iremos precisar de um espaço, de um lugar, para colocar as pessoas. Lógico, nós somos hoje templo do Espírito Santo. O véu que se rasgou, Jesus habita em nós através do Espírito Santo. Mas nós estamos aqui reunidos, precisamos de um espaço. Se você for para uma praça pública, precisa de um espaço para colocar uma multidão. Se for para a praia, precisa de espaço. E por que nós estamos no templo? Porque é um lugar protegido. Do sol, da chuva, do gado. Você entendeu? É falta, irmãos, de temor a Deus. E realmente se render verdadeiramente a Deus. Então, o Espírito Santo habita no nosso espírito. Nós mantemos comunhão com Deus através do Espírito Santo, porque agora somos nova criatura. Então, que sejamos guiados pelo Espírito Santo, sejamos tementes ao Senhor, não deixemos nossa alma dominar, mas que o Espírito Santo venha estar nos conduzindo em tudo que formos fazermos. Deus abençoe, vida e paz para você. Amém.